Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre o livro Save the Cat, ou Salve o Gato em português, do autor Blake Snyder, no qual ele fala sobre os pontos necessários para se ter um bom roteiro de cinema. É claro que esses pontos podem ser adaptados para se escrever um livro também. No vídeo passado a gente conversou sobre a logline, e se você ainda não viu o primeiro e tem interesse, eu vou deixar o link nos cards e na descrição. Na segunda parte do livro, o autor entra nas categorias de filme. Ele diz que os filmes são máquinas de emoção. A forma como você coloca novas reviravoltas e em velhas tramas faz com que elas sejam atualizadas e as traz para o mundo contemporâneo, tornando-as significantes novamente. É importante que o roteirista, ou no nosso caso o autor, saiba em qual categoria a sua obra está enquadrada para que, quando estiver empacado na escrita, ele consiga verificar outras obras que têm na mesma linha e verificar o que funciona e o que não funciona para pensar em novas maneiras de continuar a sua história. Se você sabe o gênero da sua obra, aprenda as suas regras e descubra o que é essencial. Para te ajudar a identificar a mecânica de um filme, o Snyder apresenta 10 tipos de filme, que são os seguintes. A. O monstro na casa. Ele cita como exemplos Tubarão, O Exorcista, Atração Fatal, Alien e O Quarto do Pânico. Tem duas partes, o monstro e a casa. Quando você adiciona pessoas na casa que estão desesperadas para matar o monstro, você tem um tipo de filme tão primordial que pode ser traduzido para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. As regras são simples. A casa deve ser um local confinado, um barco, uma espaçonave, uma Disneylândia futurista com dinossauros ou uma unidade familiar. Deve ter um pecado que foi cometido, geralmente é a ganância, que acaba por criar um monstro que vem como um anjo vingativo para matar aqueles que cometem esse pecado e poupar aqueles que se dão conta de qual é o pecado. O resto é correr e se esconder. B. O Velo de Ouro. Ele cita como exemplos Star Wars, O Mágico de Oz, De Volta para o Futuro e a maioria dos filmes de roubo. O herói põe o pé na estrada na busca de uma coisa e termina descobrindo a si mesmo. Os marcos do Velo de Ouro são as pessoas e os incidentes ao longo do caminho, pois é uma história episódica, e embora os episódios possam parecer desconectados, no final eles precisam se ligar. O tema é crescimento interno. Como os acontecimentos afetam o herói é, de fato, a trama. Todos os cenários divertidos pelos quais o protagonista passa devem acrescentar uma forma de crescimento interior para ele. Não são os incidentes, mas o que o herói aprende sobre si mesmo durante esses incidentes que fazem a história funcionar. Todas as missões, buscas e tesouros presos em castelo caem na categoria dessas regras. C. Fora da garrafa. Ele cita os seguintes filmes como exemplo: O Mentiroso, Todo-Poderoso, Flubber, Sexta-feira Muito Louca. São histórias que apelam para uma ampla gama de pessoas porque elas exploram os desejos primordiais, partindo da frase eu queria e completando com alguma coisa. Elas elaboram ideias de e se esse desejo se tornasse realidade? As regras são as seguintes. Se for um desejo, o herói precisa estar numa posição tão miserável que a gente torce para que qualquer um possa dar a ele um pouco de felicidade. Mas eventualmente o herói precisa aprender que a mágica não é tudo. É melhor ser como a gente, membro da audiência, porque no fim a gente sabe que isso nunca vai acontecer com a gente. Uma boa lição de moral deve ser incluída no final. D. Cara com o problema. Esse gênero pode variar em estilo, em tom e em substância emocional. Vai desde Breakdown, Implacável Perseguição, Duro de Matar, até Titanic e A Lista de Schindler. A ideia básica é, um cara ordinário se encontra numa situação extraordinária. Ela tem duas partes principais, o personagem, que é gente como a gente, e o problema, uma situação na qual o personagem precisa se enfiar e superar. Você precisa fazer o vilão o pior possível, sempre, para que as possibilidades estejam sempre contra o herói. E. Ritos de passagem. Os filmes Gente como a Gente e Vício Maldito são bons exemplos. Essas histórias são contos de dor e tormento, mas normalmente têm uma força externa, a vida. Claro que é sobre as escolhas que a gente faz. O monstro nos atacando é geralmente algo vago ou com o qual a gente não consegue lidar porque nem sabe o que é.
Em essência, seja uma comédia ou um drama, o monstro se esgueira e ataca o herói enclausurado e a história é a do herói lentamente se dando conta de quem é ou o que é o monstro. No final, essas histórias são sobre rendição, a vitória conquistada por parar de lutar contra as forças que são maiores que a gente. O ponto de aceitação da nossa humanidade e a moral da história é sempre a mesma, é a vida. F. Amor camarada. Esse gênero é sobre mais do que o amor entre dois amigos, como em filmes de policiais amigos ou em Rayman. Ele se aplica também a todas as histórias de amor existentes, segundo o Snyder. O segredo de um bom filme desse gênero é disfarçar a história de amor. Primeiro, os camaradas se odeiam. Mas eles vão em uma aventura juntos, o que faz com que eles precisem um do outro, e eles são, em essência, metades incompletas um do outro. A percepção desse fato leva a mais conflito, pois as pessoas não toleram precisar da outra. Finalmente, no momento em que está tudo perdido, que ocorre no final da história, ou tem uma separação, ou uma luta, ou um adeus. Mas eles não são realidade. É apenas que os personagens não suportam o fato de que eles não conseguem viver tão bem a sós do que quando estão com o outro, e eles vão ter que desistir dos seus egos para conseguir vencer. No final eles fazem isso. Em geral, como em Rayman, um dos camaradas é o herói da história e vai se mudar completamente, enquanto o outro camarada age como um catalisador dessa mudança e não vai ter uma mudança para si próprio tão grande. G. Por que você fez isso? Os filmes que representam essa categoria são Chinatown, Síndrome da China, JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, e O Informante. Nesse gênero, o sujeito da história nunca é tão interessante quanto o porquê. Diferente do Velo de Ouro, uma boa obra desse gênero não é sobre a mudança do herói, mas sobre a audiência descobrindo algo sobre a natureza que ela não imaginava ser possível antes que o crime fosse cometido e o caso começasse. Enquanto a gente tem substitutos no filme fazendo o trabalho duro, é a gente que precisa peneirar a informação e que precisa ficar chocado com o que a gente descobre. H. O tolo triunfante. Um dos tipos de história mais antigos. Essa categoria inclui Muito Além do Jardim, Forrest Gump, Os Trabalhos de Chaplin, Keaton e Lloyd. Por fora, ele é apenas um idiota da vila, mas um exame mais metódico revela que ele é o mais sábio entre nós. O princípio de operação do tolo triunfante é colocar um coitado contra um vilão que seja maior, mais poderoso e, por vezes, uma instituição. Assistir o chamado idiota atingir os objetivos que a sociedade acredita que seja dos ganhadores nos dá esperança e adiciona humor à estrutura que levamos tão a sério no dia a dia. As partes são simples, tem um coitado que é aparentemente tão inepto para a vida que ninguém acredita nas suas chances de sucesso. Geralmente o tolo tem um cúmplice, uma pessoa que é membro dentro da instituição contra a qual ele vai lutar. E institucionalizado. Esse é sobre grupos. MASH, Um Estranho no Ninho e sagas familiarizadas como Beleza Americana e O Poderoso Chefão são bons exemplos desse tipo. Quando a gente se junta por uma causa comum, a gente revela os prós e os contras de sacrificar os objetivos de poucos pelos objetivos de muitos. Essas histórias são sobre grupos, instituições e famílias. Elas são especiais porque expõem os problemas de se perder a própria identidade para um grupo. Elas mostram as vantagens e as desvantagens de colocar o grupo antes de si próprio. Em última instância, essas histórias podem ser representadas pela seguinte pergunta: quem é mais louco, eu ou eles? J. Super-heróis. Não é apenas sobre as histórias óbvias, como o Super-Homem, Batman, mas inclui também Drácula, Frankenstein, Gladiador e Uma Mente Brilhante. O gênero super-herói é o exato oposto do cara com problema, e pode ser melhor definido pela sua definição oposta. Uma pessoa extraordinária se encontra em uma situação ordinária. O Gladiador e Uma Mente Brilhante são bons exemplos de super-heróis humanos que são desafiados pelo mundo medíocre à sua volta. Nos dois filmes, são as pequenas mentes ao entorno do herói que são o problema real. Nascido em um mundo no qual ele não criou, o super-herói precisa lidar com o que tem inveja do seu ponto de vista único e mente superior. A criação do mito que começa toda a série do super-herói constrói a empatia pelo sofrimento dele. Nossa identificação com ele
deve vir dessa empatia pelo fato dele ser incompreendido. Isso abre brecha para as nossas maiores fantasias sobre o nosso próprio potencial, enquanto as ameniza com uma dose de realidade. No próximo vídeo a gente vai continuar conversando sobre o livro do Snyder, que é bastante complexo e tem muita informação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando chegar vídeo novo. Até o próximo vídeo e boa escrita!